anos se passaram num só embalo. O ritmo pode ter variado, mas no fundo acabamos dançando conforme a música. Difícil é lembrar de tudo. Muitas coisas se perderam. Algumas outras, em compensação, não há como esquecer. Uma coisa é certa: vivemos nosso tempo. Viramos todos testemunhas deste século alucinante. É tanta história que Dona Lindinha não abre mão. Aos 81 anos, achou um jeito de garantir as próprias lembranças. Tudo que eu achava, eu guardava. Certo. Depois, quando na hora de colar, eu dava uma virada nos recortes para ver qual é que eu ia colar. E a senhora aí selecionava de acordo com o quê? Com o que estava acontecendo. Daniel já nasceu nos anos 80. Para ele, a maior parte do século XX não passa de um monte de antiguidades. E toca mesmo. Claro que é importante saber o que aconteceu, para não cometer os mesmos erros e para seguir os mesmos caminhos do sucesso, muitas vezes. Os cinquentões, Pedro e Sandra, ainda vão viver muito no terceiro milênio. Mas saudade mesmo eles têm é das coisas que passaram juntos, neste século. Anos difíceis, mas eu acho que foram anos gostosos. Aquela época era uma época muito boa, a gente podia sair à noite sem problema, ia curtir cinema. Fecha os olhos. Aquela época a que Pedro e Sandra se referem eram os anos 60. Um tempo que ganhou moldura de ouro na lembrança de muita gente. A década de 50 está terminando. São Paulo tem apenas 3.600.000 habitantes. Nos cinemas, os filmes da Atlântida ainda fazem sucesso, mas o cinema novo já começa a esquentar as telas. O presidente Juscelino Kubitschek constrói Brasília a toque de caixa. A TV ainda é em preto e branco, mas não faz muita diferença. Pouca gente tem aparelhos para assistir. O que se ouve mesmo é o rádio. E quem estoura nas paradas é um broto que mal debutou. Oh, que broto legal! Cupido, vê se deixa em paz. É o coração que já não pode mais. Levada pelo irmão Tony Campelo, durante 4 anos, Celi reinou absoluta, cantando o rock and roll que chegava lá de fora e inspirava os jovens daqui. Você nunca despertou assim nas famílias uma rejeição, as mães, os pais? Não era assim. Aí eles tinham um carinho, eles achavam que eu era a filha ideal, né? Você encarnava a figura aquela moça certinha, que não tinha vício e tal. Mesmo assim, o clube da pequena e tradicional Taubaté, cidade de Celi, fechou as portas para o rock. Aquela música infernal que seduzia jovens de família com umas modas que, francamente... Esse penteado aqui? Esse penteado era gatinho, né? Que eles falam, e faz um decocinho assim do lado. E bastante laque, né? Ah, sim, tinha que ficar armado. O chique era ficar armado, né? Mas e calça comprida tinha problema? Se eu para sair de calça comprida aí, também é um sufoco. Por quê? Calça comprida, como eles falam, calça comprida, você usava só em piquenique. Se calça comprida era só em piquenique, biquíni, então, só em Copacabana. Os maiôs reinavam, mas o duas peças já descobria as frequentadoras mais ousadas. Era mais um lance da mudança de costumes que varreu o país e o mundo neste século. Dona Antonieta, moradora de Copacabana há quase 50 anos, acha que muita coisa até passou do ponto. Aquela foto sua de maiô de corpo inteiro, isso, bem clássico. Isso. Agora hoje é bem diferente, né? É, do bumbum de fora, né? Não gosto daquilo. Não? O que Dona Antonieta gosta mesmo é das coisas do tempo dela, das grandes vozes, do samba canção, do Nelson Gonçalves, da Ângela Maria, e do Calbi Peixoto. No final dos anos 50, a letra de Conceição andava na boca do povo. O grande sucesso consagrava o ídolo que teve de ir morar num hotel para tentar escapar das fãs, as macacas de auditório.
Elas foram presas, elas pularam o muro, a grade, que é altíssima, do hotel, do Catete, Palácio Catete, e chegaram até o Getúlio. Quer dizer, o hotel ficava ao lado do Palácio do Governo? Ficava ao lado, E o Getúlio chamou a atenção delas, sabe? Mas não adiantava, né? O presidente da República teve que interceder. O presidente da República. Que não para ele, por causa dele, não. Por mim, me defendendo, sabe? Ele gostava muito de artistas, sabe? Até hoje, ele é um dos presidentes mais lembrados. Eleito 2 vezes, Getúlio Vargas ficou 18 anos no poder, até se suicidar em 54, deixando o país todo perplexo. Doeu muito. Doeu demais, sabe? Nessa época, Calbi faz tanto sucesso que vai parar nos Estados Unidos, cantando música brasileira para americano ouvir. Estive com Sinatra, entendeu? Fui apresentado como o melhor cantor do Brasil. Namorei a Jane Mansfield. Você lembra da Jane Mansfield? Namorei de mentirinha, mas namorei. O namoro pode ter mudado de estilo e de velocidade, mas um aditivo continua o mesmo. Namorar sempre dependeu da apresentação do pretendente. Quanto mais bonito, chamativo e caro ele fosse, o automóvel, mais chances o dono tinha de concretizar a sua conquista. E ainda por cima, em tempos mais rígidos, servia de lugar para namorar longe dos olhos do pai da moça. A velocidade das mudanças atropelou o antigo ponto de paquera. Sandra e Pedro não escondem a decepção com a Rua Augusta de hoje. 40 anos depois, é melhor engatar uma ré. Estacionar a memória no tempo do sobe e desce de carros e moças numa outra Rua Augusta. E pai e mãe deixavam vir para a Rua Augusta? Ah, deixavam. Deixava porque era aquela subida, descida de carro e troca de telefone. Era uma coisa suave, era uma coisa light. Em que horário que se fazia isso? Sábado e domingo, o dia todo, né? À tarde até noitinha, 10 horas no máximo. Vejam só que festa de arromba. Mas durante 2 anos dessa década dourada, o melhor programa das tardes de domingo era assistir a Jovem Guarda na TV. A Jovem Guarda era a versão nacional do rock dos anos 50, o jeito brasileiro de entrar no ritmo dos Beatles. Enquanto George, Paul, Ringo e John viravam o mundo sempre a cantar, Roberto, Erasmo e Vanderleia traduziam o Iê 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 para o Brasil dos anos 60, à frente de um batalhão de ídolos instantâneos. Eram tantos. E as músicas? Quantas ficaram para sempre na nossa memória? O álbum de Dona Lindinha guarda lembranças de toda uma vida. Depois de virar esta página, você vai querer virar muitas outras páginas de emoção. Tem. De tudo tem um pouco. Viúva, 2 filhos cinquentões e um outro que já morreu, Dona Lindinha faz de cada recorte um ponto de referência. Para a professora Ecléa Bose, que escreveu um livro sobre a memória e a sociedade, é assim que a gente forma a nossa identidade. A memória não é um depósito de lembranças, ela é uma atividade, é uma procura de significado no passado. Recortando recortes de jornal, guardando esses recortes, a gente guarda, assim, uma testemunha do que aconteceu. É bom lembrar? É bom lembrar. Se não lembra, eu lembro. Para os meus filhos, para os meus netos, eu lembro. Dona Lindinha viveu sua juventude num mundo diferente, o mundo da primeira metade deste século. O bonde era o principal meio de transporte nas cidades grandes. Na moda, sempre havia lugar para um chapéu. Era um jeito de viver em que pequenos detalhes faziam toda a diferença. Eu tô vendo aqui super alvejante Lindinha. Lindinha, do meu marido. Isso foi uma homenagem, né? Do meu marido, da Ele fábrica, que fez? Da Lapé Crespo. Foto na mão, a elegante senhora busca uma cena que ficou gravada no papel e na memória. A pista leva ao Museu do Ipiranga, em São Paulo. Era lá que a pequena Nair Belo ia passear, em 1934. Nair, o Cambuci não é tão longe assim. Que isso? Você tá vestida de japonesa, Não, chinesa? O que é isso? Fantasiada
de chinesa, japonesa, não sei. Mas por quê? A gente se fantasiava, naquela época eu tinha 3 anos, né? Só 65 anos atrás. Ah, isso é coisa nova. Então, todo ano, a minha mãe botava uma fantasia em mim, minhas tias, nas minhas primas, a gente vinha aqui. Era carnaval, então? É, carnaval, claro. E a gente vinha aqui, um monte de gente com fantasia, um mostrava pro outro e tal, só que depois ia embora pra casa. Que festão, hein? Assim, inocentes, os carnavais da década de 30 enfeitavam o cotidiano das futuras metrópoles, um mundo que ainda se movia em marcha lenta. Nair Belo, filha de italianos, cresceu num bairro de classe média, cercada por uma enorme e afetuosa família. Gente de nomes antigos que ainda hoje passeiam alegremente pela memória da atriz. Era muito engraçado, as minhas tias, tia Filomena, olha os nomes. Filomena, Vitorina, Ernesta. Ernesta, minha Ernesta, minha mãe era Teresa. O meu tio chamava Ferdenuto. Quer dizer, nunca ouvi mais, nunca mais ouvi na vida o Ferdenuto. Quem que é esse lutador de boxe que tá atrás, na outra página? Aqui? Quem é? É Éder Joffre. Esse cruzado de direita já surpreendeu muita gente. Tá louco? Foi ele que fez de Éder Joffre um campeão. E em dose dupla. Éder Joffre é o único brasileiro campeão de boxe em 2 categorias. Peso galo em 60 e peso pena em 73. Mas as melhores lembranças do nosso campeão são de fora do ringue. Moram nesta rua, no Parque Peruche, antigo bairro popular, a apenas 8 quilômetros do centro de São Paulo. Aqui, Éder Joffre passou a infância e a juventude. Um lugar que até hoje mais parece cidade do interior, onde as grandes invenções, mesmo as mais antigas, custavam a chegar. Quando chegou a luz, como é que foi? Ah, foi uma festa, meu Deus do céu. Foi uma maravilha. Todo mundo na rua, na porta. Que coisa. E o que vocês ligaram? Essa primeira coisa que correu para ligar? O rádio. O radinho pequenininho. O radinho pequenininho. E tinha assim, tinha 3 ou 4 estações. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia. Não foi só na casa de Éder Joffre que luz, rádio e televisão chegaram depois. Enquanto o primeiro mundo se ligava nas grandes invenções neste século, nós aqui no Brasil demorávamos a descobrir as coisas que já existiam. Foi assim com o fax, o computador, os satélites, o avião a jato, o celular. O telefone comum foi um pouco diferente. Ele chegou rapidamente ao Brasil apenas 1 ano depois de ser inventado, ainda no século passado. É que veio para o país na bagagem do imperador Dom Pedro II, que adorava uma novidade tecnológica. E no começo ele não passou muito disso. Uma curiosidade científica, as pessoas custavam haver alguma utilidade prática nesse aparelho estranho. Alô? Telefonista? Alô? 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 Mas essa história de discar de uma casa direto para outra, sem a ajuda da telefonista, só veio muito depois, lá para o final da década de 20, e ainda assim apenas em algumas regiões do país. Alô? Alô? Bom, pelo menos hoje a gente não precisa mais da ajuda da telefonista para não conseguir falar, né? Alô? Alô? Sua ligação não pôde ser completada. Quando Daniel veio a este mundo, a tecnologia já tinha inventado quase tudo. O rapaz chega aos 17 anos, cercado pelas facilidades do nosso tempo. O Daniel, que aparece na tela, modificado pelas artimanhas digitais, é um retrato do mundo de hoje. Estou vendo ali Bob Marley, Paralamas do Sucesso, quem mais? Tem Pink Floyd, Mutantes. Mutantes, hein? Pô, mas isso é meio velho pra você, cara. Pois é, mas na verdade eu acho que é um som muito mais legal. Tá entrando na moda de novo, uma moda diferente. Enquanto terminavam os anos 60, os Mutantes revolucionavam o rock nacional. E
E tocadas pela vontade de mudança, surgiam também as canções de protesto. Desde 64, o Brasil vivia a ditadura militar. A censura fazia parte do dia a dia dos meios de comunicação. Na TV, animados musicais mostravam um pouco da rebeldia que desafiava o sistema. Um novo poder brigava para abrir passagem nas ruas, o poder estudantil. Tudo era motivo de contestação. A universidade, a sociedade, o regime. Na França, estudantes e operários ocupavam as ruas de Paris. No Brasil, enfrentavam a polícia para tomar a Praça da Sé, em São Paulo, e a Cinelândia, no Rio. Daniel se lembra desse passado que não viveu. Tomou emprestadas essas lembranças dos pais, que na idade dele, lutavam contra a ditadura. Eu acho que está muito melhor. Sei lá, aquela época eu queria estar junto também para poder ajudar a resolver. Assim. Você queria ter participado dessas lutas? Isso. Pela redemocratização, tudo isso? Eu acho isso muito importante. Legal. Muito nobre. Você dá valor ao que foi feito? Dou muito valor. Importantíssimo para nossa história. E o que queriam os jovens daquela época? Fazer a revolução. E a inspiração disso tudo está lá, no álbum de Dona Lindinha. Ó, tô vendo aqui o Fidel Castro também. É. Olha que fotografia, hein? Jovens do mundo inteiro sonhavam em repetir a Revolução Cubana. Este cinquentão era um deles. Para forçar o governo militar a soltar presos políticos, ele ajudou a sequestrar o embaixador americano no Rio de Janeiro. Preso e depois exilado, o hoje deputado Fernando Gabeira viveu muitos anos longe do Brasil e voltou a morar no Rio de Janeiro para estar perto da paisagem da Praia do Arpoador. Quando voltei ao Brasil, eu vim aqui e quando saía do Brasil, o meu hábito era voltar aqui e ter uma sensação de algo permanente, né? Que alguma coisa não se movia. É apenas uma ilusão, mas não custa nada essa ilusão. Que outras coisas você pensou que eram eternas nesse século e te surpreenderam? Olha, muitas coisas. Eu pensava, por exemplo, nesse século que o socialismo e os países do leste europeu iam durar muitos e muitos anos. E eles, de repente, desapareceram. O desaparecimento, não só a queda do muro, mas o desaparecimento de todo o Império Soviético. O jovem craque rodou o mundo atrás da bola e já o conheceu assim, com a cara que o planeta tem hoje. Mas Ronaldinho sabe que nem todos estão acostumados a tanta novidade. Minha mãe até se assusta, né, com essas coisas, né? Tem um programa na internet que você vê a pessoa do outro lado. Então você conversa ao vivo e direto, né, na televisão, na telinha do computador. Legal. Você usa isso para falar com ela? Uso. O ídolo dos anos 90 faz parte das lembranças dos fãs. Mas ele próprio também tem muito o que lembrar. Momentos alegres e tristes se misturam em sua memória. A morte do Ayrton Senna. Aquilo foi trágico, foi muito triste para todo mundo. Eu lembro bem, eu nunca acordo cedo para nada. Não sei por que eu acordei cedo e fui ver a corrida. E vendo a corrida, claro, aquela torcida para Ayrton Senna, estavam inclusive outros jogadores. E aconteceu aquele acidente que tirou a vida do nosso grande ídolo aí. Tem alguma notícia daqui, algum recorte que a senhora preferia que não tivesse acontecido? Não, tem notícias que eu fico triste, vejo. Vejo, eu digo, que pena que eu tive que pôr isso, mas já pus. Aqui é o espetáculo do casamento lá. Ah, o casamento do príncipe de Gales com a então Lady Di. Que se tornou aí Princesa Diana. Bonita, bonita festa. Quem diria que ia terminar como terminou, como né? terminou, né? O casamento da princesa Diana com o príncipe Charles da Inglaterra foi inesquecível. Depois disso, Diana conquistou o mundo com seu jeito simples e olhar tímido. Separada de Charles depois de anos de crises conjugais, ela namorava o milionário Dodi Al-Fayed. E foi ao lado dele que Diana encontrou a morte. O casal sofreu um acidente em Paris,
fugindo do assédio dos paparazzi. Diana, a rainha que os ingleses não chegaram a ter, será lembrada pelo mundo afora como a princesa do século XX. Pompa e elegância. Se casou de branco. Casei de branco. A gravata era cor de vinho e a faixa era summer. Casou de summer. E calça boca de sino. Calça boca de sino. A calça do noivo, a bata da despedida de solteira da noiva, reflexos brasileiros do que andava acontecendo lá fora. O visual se inspirava na Era de Aquário, um sonho de paz e amor que veio aliviar o pesadelo da guerra. Quando a década de 60 terminou, a guerra do Vietnã já havia matado 14 mil jovens americanos, a milhares de quilômetros de casa. No embalo do Faça Amor, Não Faça Guerra, um exército de cabeludos se reuniu no Festival de Woodstock e celebrou sem freios a receita de felicidade daqueles tempos. Quantidades generosas de sexo, drogas e rock and roll. Recém-inventada, a pílula anticoncepcional garante a liberdade sexual. Drogas de laboratório inventam a visão psicodélica do mundo. Ao som distorcido das guitarras, nasce a sociedade alternativa. No Brasil, o tropicalismo já tinha dado as caras nos festivais e começava a revolucionar a música e o comportamento da moçada. Este foi o século que inventou a indústria da moda e, com ela, as suas vítimas, principalmente entre as mulheres. O guarda-roupa feminino mudou tanto quanto a dona. Já começou o século encurtando saias e vestidos, revelando uma mulher disposta a botar as manguinhas de fora. Mas no meio do século, da vitrine saiu uma mulher forte, poderosa, pronta para enfrentar o mundo além dos limites do lar, mas sem perder a ternura jamais. Mas nenhuma mudança foi maior que a dos anos 70, a década em que todas as regras foram transgredidas. Eu era um homem praticamente nu, me requebrando, todo pintado com uma pena enorme enfiada no alto da minha cabeça. Os Secos e Molhados fizeram um tremendo sucesso. Durou pouco, apenas 2 anos, mas ficou a imagem do provocador que desafiava a censura, a moral, e era de caso pensado. Eu não quero participar disso, portanto eu vou viver aqui à margem, porque não quero fazer parte disso que está aí. Era essa a mentalidade, e eu era uma expressão disso. Eu vivenciei isso, eu era isso. Ney não queria fazer o jogo do sistema. Essa foi a marca de toda uma geração. Eu era hippie. Eu tinha uma sacolinha nas minhas costas que onde assim, o pranto tá ventando, vou para lá. Eu ia, eu tinha essa liberdade. Isso era uma coisa que tinha sido conquistada. Cair fora, viajar para bem longe, nem que fosse em pensamento. Nos anos 70, muita gente pegou carona na meditação. Nos anos 90, este jovem recupera a técnica em busca de paz e amor neste fim de milênio. Através da meditação, eu consegui perceber que, não adianta nada você sozinho chegar em algum ponto. Você tem que trazer todas as outras pessoas junto se o ponto for bom. Aos 17 anos, Daniel é a personificação do futuro. Mas ele também olha para frente com certa ansiedade. É sempre assim. Precisamos adivinhar o que nos espera. Nos anos 40, esta era a cozinha do amanhã. Com a corrida espacial, o futuro chegou mais perto. Foguetes, robôs, novas invenções. Até que um dia, um americano pisou na Lua. Um grande passo para a humanidade, disse ele. Mas nem todo mundo acreditou. Aqui eu não estou muito acreditando não, sabe? É mesmo? Até hoje? Você acredita? Sei lá, né? Não acredito não. Acho que é conversa de americano. Mas pode crer, dona Antonieta, esse futuro já foi até parar no museu. Antes dos americanos conquistarem a Lua, os russos já tinham posto em órbita o primeiro satélite, o Sputnik, e haviam enviado o primeiro homem para o espaço, Yuri Gagarin, que nos contou que a Terra é azul. Tá tudo lá, nos recortes da dona Lindinha. Só não espere uma ordem muito rígida. No velho álbum, tudo foi disposto conforme a vontade da dona. E quem que a senhora admira mesmo dessas figuras, hein?
Tem umas que eu gosto mais. Kennedy. Eu admiro até o casamento deles. Desde o casamento, tudo. O presidente John Kennedy e a mulher, Jacqueline, eram um casal cheio de glamour. De repente, uma rua de Dallas, um estampido. E o presidente dos sonhos dos americanos é assassinado. Os tiros ecoam pelo mundo. Um ano antes, o som que invadia a Casa Branca era outro. A bossa nova caía no gosto do americano e ensinava um jeito diferente de fazer música. Músicas que são únicas até hoje. O novo ritmo nasceu carioca, mas só estourou depois de consagrado nos Estados Unidos, a partir do famoso concerto no Carnegie Hall. As misses, olha só. Misses. Marta Rocha. Marta Rocha? É. Com sua polegadinha a mais. É. Os estados brasileiros se apresentam. Nossas misses também brilhavam lá fora. Teve uma baiana que, para nós, era simplesmente perfeita, Marta Rocha. Em 54, a moça de classe média alta de Salvador consagrou sua beleza nos salões do Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Foi aqui que eu recebi a faixa, tive a honra de receber a faixa do Manuel Bandeira, que fazia parte do júri. O grande poeta? O grande poeta, falando sobre mim, assim, os olhos azuis da baiana são um poema. Só que os olhos azuis da baiana não bastaram. No concurso de Miss Universo, um júri de gringos frustrou o país e decretou: Marta Rocha é a segunda mais bonita do mundo. Tudo por causa de umas tais polegadas. Olha, isso aí, Ernesto, realmente eu não sei de onde veio essa história. Porque eu medida mesmo, eu nunca fui. Entendeu? Ninguém entendeu, nem se conformou. Naquela época, concurso de Miss era como Copa do Mundo. Nossa vingança foi tratar Marta como se fosse a Miss Universo. Eu tinha que sair com um batedor. Quebrava os vidros das lojas, a me ver. Era uma coisa impressionante. O mito dura até hoje. Até hoje, a memória de Marta registra as marchinhas da nossa quase Miss Universo. Vovô está maluco, já nem se quer jogar bocha, não faz carinho pra vovó, só fala na Marta Rocha. O século XX começa a todo vapor. Quanta mudança, que velocidade! Automóveis, cinema, avião. Em 1906, o mineiro Santos Dumont ganha os céus de Paris com o 14 bis. O cinematógrafo dos irmãos Lumière é um assombro. Quando o século engatinhava, este senhor já andava por aqui. O jornalista e escritor Barbosa Lima Sobrinho tem 102 anos. Até por obrigação profissional, passou as últimas décadas de olhos bem abertos para o mundo e virou testemunha de quase todos os grandes acontecimentos deste século. As modificações foram profundas, realmente, em todas as coisas. Quando Barbosa Lima Sobrinho ainda era jovem, a cultura brasileira era sacudida pelo movimento modernista. A Semana de Arte de 22 assustava os tradicionalistas com suas ousadias e novidades. Na literatura, nas artes plásticas, na música. Mas Barbosa Lima Sobrinho ainda acha que este século ficou marcado mesmo pelas duas guerras mundiais. Em 1914, explodiu o maior conflito que o mundo já havia visto, a Grande Guerra. O flagelo se alastrou pela Europa e matou cerca de 15 milhões de pessoas. Eu ficava sempre pensando na Primeira Guerra qual seria o destino do Brasil se a Alemanha fosse vitoriosa. O que aconteceria com os estados do sul do Brasil? Era uma perspectiva que nós tínhamos, que nos levava a torcer exatamente pela vitória dos aliados, dentro de argumentos profundamente brasileiros. Em 39, outro pesadelo. A Segunda Guerra Mundial duraria 6 anos, provocando a morte de quase 50 milhões de pessoas. As maiores vítimas foram os judeus. 6 milhões foram exterminados em campos de concentração. De um lado, combatiam as potências aliadas.
de outro, a Itália, o Japão e a Alemanha, enlouquecida pelo nazista Adolf Hitler. O Brasil também ajudou a combater o nazismo. 25 mil pracinhas da FEB foram lutar na Itália. A única coisa da guerra que eu me lembro é que a padaria, a gente tinha que ir a 1h da manhã, da madrugada, para ficar na fila para comprar pão, porque não vinha trigo. Então não tinha pão, mas essa padaria tinha, então formava fila desde a 1h da manhã e quando saía 5, 6 horas, a gente comprava o pão para levar para casa. Quase no fim da guerra, os americanos dispararam a arma que abalou o mundo. A bomba atômica foi usada 2 vezes contra o Japão e varreu do mapa as cidades e os habitantes de Hiroshima e Nagasaki. Ah, mas a guerra mexeu com todo mundo, né? Mas o álbum de Dona Lindinha comprova. A década de 40 também teve coisa boa. A Marlene aqui, hein? É. Lata d'água na cabeça. Lata d'água na cabeça. O rádio é campeão de audiência. São muitas as cantoras populares, mas Dalva de Oliveira, Marlene e Emilinha são as rainhas. As cantoras do rádio seguiam os passos de Carmen Miranda, que fez fama nos anos 30. Nessa época, cantar nos cassinos era o máximo. Pra eu cantar o tica-tica-bum-tica. Carmen Miranda foi parar em Hollywood. E quando a era do rádio acabou, a televisão tomou o lugar na sala de visitas. Mas só fomos ver cor na TV em 72. A primeira transmissão em cores foi da Festa da Uva de Caxias do Sul, terra do presidente Médici. 90 milhões em ação. O IBGE e a Marchinha garantem. O Brasil tem 90 milhões de habitantes. A televisão, que havia chegado timidamente nos anos 50, ganha personalidade. Em 73, Dias Gomes escreve para a Globo a primeira novela colorida, O Bem Amado. Pela boniteza da sua paisagem, pelo arejamento e, por que não dizer, pela frescura do seu clima. Eu quero ser sua canção, quero ser seu tom. Nos sábados dos anos 80, o velho guerreiro reina absoluto e inventa uma nova linguagem para um novo país. A toalha que desliza no seu corpo inteiro. Meu filho, eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Mas nada confundiu os brasileiros deste século mais do que as mudanças de moeda e a sucessão de planos econômicos. A inflação, que passou dos 2.000% ao ano, bagunçou nossas contas. Até hoje tem gente que não sabe direito o que custa o quê. Cruzeiro? Não foi real não, Pedro. Ou cruzado? Foi o Cruzeiro. Cruzeiro novo, Cruzeiro velho? Reais. Complicado, né? Mudou tanto. Mudou tanto, sabe? Tanta ocorrência, tanta violência que o índio... Gabriel, o pensador, está com 25 anos. Sucesso dos anos 90, contestador. Ele viveu e criticou muitas dessas mudanças. Mas sente saudades de coisas que ele só ouviu falar. A Copa de 70, né? Eu acho que se inventasse uma máquina do tempo, eu ia me divertir bastante. Eu ia voltar nessa época aí, quando eu ainda não tinha nascido, e escolher os momentos legais, assim. Ah, o futebol, a grande paixão nacional. A senhora gosta de futebol? A senhora assiste Copa do Mundo? Quando ganha, eu gosto. Quando perde é uma tristeza, né? Uma chateação. Neste século, batemos um bolão. E o futebol nos deu mais alegrias que tristezas. Vimos nascer os melhores jogadores do mundo. Garrincha, Zico, Pelé, o rei de todos os tempos. E as Copas? A de 50, uma tristeza. Mas a de 70 nunca será esquecida. Sem falar no Tetra. E no próximo século, quem será lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que
sempre batalhou pelos seus ideais, pelos seus objetivos. Uma pessoa pro bem, que jamais para subir na vida teve que empurrar alguém para baixo. E um grande jogador também, né? Para quem já nasceu no futuro, o passado está cheio de surpresas. O que é isso? Isso aqui é a avó da furadeira. Nossa, manivela mesmo. Daniel já chegou ao mundo embalado pelo progresso da medicina. Acredite, no começo deste século não havia antibiótico, vacinas, a aspirina, os transplantes, a própria engenharia genética. Tudo isso nos deu a chance de viver mais do que nossos avós. Isso se não pegarmos alguma das pragas do fim de século. É uma coisa que o milênio vai acabar e a AIDS ainda está aí sem cura. E era um medo, sempre foi, né? Ainda mais quando você está começando a fazer sexo, a falar sobre sexo, não sei o quê, já tem um fantasma aí da AIDS, né? Mas também avançamos na solução de antigos problemas. O velho sábio que atravessou o século revela o maior de todos os progressos. Não tenha dúvida nenhuma que a libertação da mulher foi um benefício para a humanidade. Porque antigamente havia o quê? Uma dominação do sexo masculino. E hoje não existe mais essa dominação, porque a mulher veio conquistar o lugar e, na verdade, conquistou. E os anos passaram voando. Deu tempo para mudar um pouquinho o mundo, enquanto ele mudava bastante a gente. Há quem diga que só lembramos da parte boa. Pode ser, talvez seja um truque da nossa espécie para a gente continuar apostando no futuro, acreditando mesmo que não ficamos apenas marcados pelo passado, mas que conseguimos deixar alguma marca na nossa passagem pelo tempo. É verdade que as pessoas lembram mais das coisas boas do que das coisas ruins? E as coisas ruins é para lembrar? Para deixar para lá. É lógico, deixa para lá, esquece. Eu ponho na gaveta as coisas agradáveis. Procuro me lembrar, se possível, das coisas agradáveis. Mas eu acho que ele também não tem que negar os sofrimentos, as dores, as dificuldades. A gente tem que olhar para tudo com naturalidade, né? Seja lá como for, lembrar é fundamental. Quem garante são os entendidos. Maravilha. Era fascinante, né? Uma coisa assim, inesquecível. E lembrar é viver mesmo? É como dizia o filósofo Hegel, o passado concentrado no presente é que cria a natureza humana. Ele está dizendo o mesmo que você, né? Só o enraizamento no passado permite que a gente tenha uma utopia, tenha um pressentimento do futuro. O futuro pertence a Daniel. Atento ao passado, ele gostaria de poder mudar o presente. Um presente sobre o qual ele já tem suas próprias conclusões. Eu acho que a ganância. A ganância é o que mais define o nosso tempo. As pessoas, a maioria absoluta delas se move pelo dinheiro, faz tudo pelo dinheiro e acaba se esquecendo do resto, do amor, da felicidade, que na minha visão é o mais importante. Chegamos ao fim do século, repetindo sonhos do seu começo. Sinal de que muitos problemas continuam os mesmos. Mas o simples fato de continuarmos a sonhar revela nossa vocação para um futuro melhor. O próximo século não sei como se apresentará a minha. Mas se corresponder aos meus desejos, vai me permitir que eu continue a lutar até o fim dos meus dias. A resposta da nossa última pergunta interativa revela: para os brasileiros, futebol é mais importante do que qualquer viagem ao espaço. Para 20,1% dos que nos ligaram, o fato mais lembrado é a chegada do homem à Lua. 20,8% vibraram com a conquista da Copa de 70. E a maioria dos que nos ligaram, 59,1%, não consegue esquecer a alegria da conquista do Tetra na Copa de 94. E lembre que a nossa memória ainda vai ter muita coisa para guardar. O século XXI só começa no dia 1º de janeiro de 2001.